Bem-vindo ao nosso canal. Inscreva-se, ative sininho e dê seu like. Olá, me chamo Silvio, tenho 55 anos e moro no estado do Rio de Janeiro. Em 2009, na época do Carnaval, podem acreditar, foi algo para jamais esquecer. Foi assim naquele ano. Eu queria passar o Carnaval de forma diferente. Eu sempre passava em família, nos reuníamos e sempre íamos para a orla da praia, ao som do trio elétrico, fazendo as coisas tradicionais. E claro, tomando todas, com o colher sempre cheio de cerveja, energéticos e até uma cajebrinas. O normal que a maioria das pessoas fazem nessa época. Mas eu resolvi fazer outra coisa então. Combinei com 2 amigos para passarmos o carnaval acampando na região serrana do Rio de Janeiro. O combinado era arrumarmos tudo para sair da cidade no dia 21, durante a manhã. Então chegarmos ao local, que era meio afastado. Compramos umas carnes, bebidas e uma caixa de cerveja para levar, junto com o rádio, que era comum na época. Pegamos os equipamentos de camping e seguimos pela estrada de carro. Até parte do trajeto tudo correu bem. Então parte do trajeto, deixamos o carro escondido, pegamos uma trilha e seguimos. Estavam todos muito animados, pois era algo diferente, todo ano sempre a mesma coisa. Seria um momento entre amigos. Um churrasco, bebida e muitas risadas, ao menos esse era o plano. Infelizmente as lembranças que ficaram daquela farra me assombram até hoje. Já eram umas 5 horas da tarde quando escolhemos um local e começamos a montar as barracas e a churrasqueira portátil. O Rafael estava colocando as bebidas no gelo e o Marcos estava salgando a carne. E quando eu ligava o rádio e colocava uma música para animar o ambiente, eu já tinha acampado em campo controlado e com os meus pais. Mas daquela vez era uma sensação diferente. Total liberdade. Ao ar livre. Os meus melhores amigos. Não tinha como dar errado. Já no final da tarde, o céu alaranjado, e com a carne assando, e sentados em frente às barracas tomando uma cerveja gelada, começamos a conversar e dar risada. Ficamos pensando em como seria chato estar mais um carnaval na praia, com as mesmas pessoas de sempre. Milhares de estranhos comendo e bebendo. Concordamos que aquela poderia ser o primeiro carnaval que passaríamos fazendo algo diferente. O tempo foi passando, foi escurecendo. Mas nós fomos preparados. Levamos uma bateria com uma lâmpada muito forte que iluminava bem o acampamento e os arredores. De certa forma nem parecia que estávamos no meio do mato. Isolado, a música rolando e a conversa em alta. Em dado momento eu levantei e falei que iria urinar. O Rafael e o Marcos estavam tão distraídos e rindo que nem notaram que eu saí. Confesso que eu já estava embriagado nessa hora. Segui andando uns metros pelo mato para achar um canto tranquilo, mas ainda iluminado pelo acampamento. Eu parei e comecei a me aliviar. Estava ainda distraído e rindo de uma piada do Marcos, quando do nada eu senti um ar quente vindo no meu rosto. Eu não escutei nada. Apenas senti esse bafo quente. Eu estava atrás de uma árvore nesse momento. Foi então que eu me virei um pouco e vi atrás da árvore um ponto alto com aspecto animalesco. Do susto eu dei um pulo para trás. Caí sentado. Até sujei minhas calças na queda. Mas quando olhei para frente, só vi as folhas balançando e o som de galho se quebrando. Alguns metros eu nem pensei. Levantei e saí correndo. Meio cambaleando de volta para o acampamento, eu comecei a gritar. Mas devido à música alta, os meus amigos não ouviram.
Eu cheguei correndo. E dei um chute no rádio e caí sentado. Eu estava apavorado nesse momento. Mas a reação dos meus amigos foi gargalhar. Na hora que me viram cair no chão. Eles ainda não tinham entendido a situação, então eu os olhei com os olhos arregalados e gritei, mandando que se calasse. Foi aí que eles olharam e perceberam o meu estado de choque. Eu levantei já olhando em volta. Muito desconfiado. Contei o que havia visto. Mas os meus amigos não deram muita moral. Acharam que eu estava querendo apenas assustá-los ou que eu estava bêbado. Mas nessa hora eu já estava até sóbrio. E o pior, nenhum de nós tínhamos uma arma. Levamos apenas umas facas de churrasco. Eu nunca imaginaria que houvesse algum perigo maior do que algum animal saindo do mato, atraído pelo cheiro do churrasco. Animais que daria para espantar com um galho ou uma pedra, mas o que eu tinha visto estava longe de ser um animal qualquer. Mesmo sem acreditar em mim, eles viram que eu estava em choque. E começaram a ficar preocupados. Já passava das 11 horas da noite quando eu comecei a pegar uns galhos secos em volta do acampamento e deixei perto da churrasqueira, caso precisasse acender com fogo. Eu e meus amigos nos sentamos e baixamos a voz, porém continuamos a conversar tentando entender o que eu tinha visto. O Rafael falou que eu poderia ter visto um cão do mato. Mas eu sei que não era apenas um cachorro, um lobo ou uma onça, era muito maior do que um simples cachorro. Então, em meio a uma frase do Rafael, começamos a ouvir o som de trincar no mato. Aquele típico de som de galhos sendo pisados, esmagados. O Marcos estava tomando um gole de cerveja, e até cuspiu na hora com um susto. Eu fiz sinal para ficar em silêncio, e nós três pegamos uns pedaços de madeira e colocamos no fogo e nos levantamos devagar. Nos viramos e ficamos de costas um para o outro olhando em direção ao mato onde o som continuava como se algo se aproximasse de nós. Então tudo aconteceu muito rápido. Surgiu correndo para cima do Marcos um animal enorme. Na hora não deu para ver direito como era, mas estava em 4 patas e avançou como um cachorro. Só que o seu tamanho era parecido com o de um urso. O Marcos se jogou no chão e conseguindo escapar por um tempo. A criatura tropeçou na churrasqueira e chamas pegou um pouco na sua pelagem escura. Confesso que nunca vou esquecer aquilo. Em seguida se levantou e correu de volta para o mato. Era como se a criatura estivesse estudando nossos movimentos e se preparando para o próximo ataque. E nós três apavorados e sem saber o que fazer, o Rafael jogou um pedaço de pau em chamas em direção de onde a criatura correu. E a luz das chamas iluminou por um segundo um arbusto. Foi aí que podemos ver os olhos brilhantes e amarelados naquela criatura. Nós encaramos nesse momento e entendemos que não era um animal qualquer, era uma força demoníaca. O Rafael pegou um dos facões de carne e se preparou. Não demorou muito, e vimos uma movimentação nos arbustos, na nossa lateral. Aquela coisa se moveu sorrateiramente. E do nada, partiu com tudo para cima do Rafael, que caiu no chão com o animal por cima. Eu e o Marcos corremos e começamos a bater com pedaços de madeira com chamas nas costas da criatura. Enquanto o Rafael enfiou uma faca em sua barriga, me lembro de escorrer um sangue escuro, daquela coisa, que começou a urar e berrar. Em dado momento eu peguei um pedaço de pedra, que estava no chão, e bati com tudo no rosto da criatura. Só assim ele começou esfregando as patas na face, deformada. Em seguida deu um rosnado e saiu correndo de volta para o mato. Daquela vez podemos ouvir as passadas mais longe, de onde estávamos. Fomos até o Rafael, que estava caído no chão com muitos ferimentos, e arranhões no rosto e peito completamente sujo de sangue. Mas estava consciente e conseguiu se levantar sozinho. Nem pensamos em nada. Eu peguei apenas a mochila onde estava, a chave do carro, e nós três saímos, correndo de volta, onde deixamos o carro estacionado.
Era uma caminhada meio longa, mas fizemos em menos de 30 minutos, de tanto que corremos, chegando no carro. Eu peguei a chave e abri. Entramos os três, e eu fui até a ignição para ligar. Eu abaixei a cabeça por alguns segundos, e quando virei novamente pude ver aquela coisa a mais ou menos 10 metros. De onde o carro estava parado, aquela coisa estava em pé, como se fosse um homem. Portando de raiva, fui ali e tivemos a certeza que estávamos enfrentando um lobisomem. Eu dei ignição e engatei. É quando o bicho começou a correr na frente do carro, nem deu tempo de virar. Aquela coisa bateu com tudo na lateral do carro, quase virando, mas por sorte não conseguiu. Com o impacto ele caiu no chão atordoado. Eu aproveitei e acelerei o máximo, pela estradinha de Temos comentar sobre a verdade no hospital. Ninguém iria acreditar, então inventamos que o Rafael havia sido atacado por uma onça. Durante o acampamento. Quando chegamos ao hospital já era 2 horas da manhã. Confesso que senti como se tivesse nascido de novo. Esse é o meu relato. E se for verdade? Boa noite.